Se eu tivesse a oportunidade de ter uma plataforma como essa, na idade de vocês, sem dúvida nenhuma, eu chegaria com uma saúde bem melhor na minha idade. Superou a minha expectativa. Então, no Boom, de fato, 20 minutos você vai se levar para ser atendido na telemedicina. Enfermeira do Boom, e hoje vou apresentar para vocês a nossa live sobre o Outubro Rosa. Antes de tudo, eu gostaria muito de comentar que energia bacana iniciar essa live com esse vídeo maravilhoso do Boom, o melhor amigo da nossa saúde, interagindo com todos os nossos pacientes. Eu gostaria também de apresentar para vocês hoje as maravilhosas especialistas que vão tirar todas as dúvidas e conversar bastante conosco aqui nessa live. Eu trouxe até uma colinha para falar sobre as especialidades e todo o currículo delas, porque é bastante coisa, viu, pessoal? Vamos lá. Hoje eu estou aqui na companhia da doutora Cecília Arraes, que é médica oncologista e preceptora no Hospital Português, em Recife, e no Centro de Oncologia de Caruaru, e a Cris Vale, que é psicóloga, psicanalista, especialista em pacientes crônicos e fundadora do iMind. Agora, eu quero explicar para vocês que estão aí de casa nos acompanhando como é que vai funcionar a dinâmica da nossa live. Nós vamos bater um papo durante toda ela. Eu vou passar a palavra, às vezes, para a Cris, às vezes para a doutora Cecília. Vou fazer alguns comentários para muito que vocês participassem bastante, deixando o nome de vocês nos comentários e também com o nome da empresa em que vocês trabalham, para que no final vocês possam participar de um maravilhoso sorteio que nós vamos realizar aqui na live. Tudo bem? Pessoal, vamos lá. Agora eu vou passar a palavra para a doutora Cecília. Doutora Cecília, conta pra gente. Hoje nós estamos aqui para falar nessa live sobre esse movimento, o Outubro Rosa, que nos é um lembrete anual para cuidar da nossa saúde feminina de uma forma mais ampla. Então conta pra gente, o que é o Outubro Rosa, o câncer de mama, quais os fatores de risco que levam a ele e como que nós podemos nos prevenir? Oi, gente, boa noite. Primeiro eu queria agradecer o convite, dizer que é uma honra estar aqui com vocês nesse momento. É um mês que a gente trabalha muito, que a gente tem muito prazer de divulgar essa doença, essa questão de saúde e engajar as pessoas no cuidado, né? O objetivo do Outubro Rosa é esse, é a mulher poder parar para pensar, para lembrar da sua saúde, não só em relação a câncer de mama, mas em relação a tudo. E por que a gente tem falado tanto sobre isso? Porque a gente sabe hoje que o câncer é a terceira principal causa de morte. A gente tem números crescentes de 2020 para cá, né, na incidência dessa doença. E um ponto que é bem importante é que essa doença vem aumentando a incidência em relação às pessoas jovens. Então, a gente teve, nos últimos 4 anos, um aumento de mais de 80%. Então, hoje, além de ter muitas pessoas adoecendo de câncer, a gente tem morrendo de câncer, tendo diagnóstico de câncer, nós estamos convivendo mais com pessoas com câncer. Então, esse movimento surgiu em 2002, chegou no Brasil em 2002, começou nos Estados Unidos e ganhou muita força, justamente em busca de diagnóstico precoce, estratégias de prevenção e cuidado para evitar a incidência e o aumento do câncer de mama. Então, é por isso que a gente está aqui hoje, gente, para poder conversar, tirar dúvidas e engajar tanto mulheres quanto homens, porque o câncer de mama, ele não acontece só na mulher,
ele pode acontecer no homem também, tá? Isso é importante, nesse cuidado e nessa doença. Perfeito, doutora Cecília. Conta pra gente, então, como que a gente pode fazer a prevenção? Porque muito se fala da mamografia, do autoexame, mas em que idade que a gente precisa fazer, em que momento, qual periodicidade, como que a gente faz a prevenção? Perfeito. Então, nós temos vários fatores de risco para ter um câncer de mama. Existem alguns fatores de risco que a gente consegue modificar, existem fatores de risco que a gente não consegue modificar. A gente sabe que a obesidade, sedentarismo, o estresse, o tabagismo, o etilismo, todos esses são fatores de risco associados ao nosso estilo de vida. Então, esses são fatores de risco que a gente pode evitar e que a gente pode reduzir em até 30% a chance de ter um câncer. A gente tem também os fatores de risco que a gente não pode modificar, como, por exemplo, a nossa história familiar, nossa carga genética. Né? A idade que nós tivemos a nossa menarca, que é a nossa primeira menstruação, a idade que a gente vai ter o nosso primeiro filho, ou que a gente vai parar de menstruar, são fatores de risco que elevam a chance de ter um câncer, mas que a gente não pode modificar. Mas a grande maioria a gente pode modificar com estilo de vida mais saudável, com controle de peso, com exercício físico, controle de estresse, né, com bons hábitos de vida. Então, isso é o grande objetivo e é por isso que a gente enfatiza tanto esses pontos. Em relação ao diagnóstico precoce, o que é que a gente sabe? A gente sabe que o prognóstico, a chance dessa mulher ficar curada de câncer, ela é diretamente relacionada a o quão inicial esse câncer foi diagnosticado. Então, o nosso grande objetivo é dar diagnóstico precoce. E a gente só pode fazer isso fazendo exames. Porque a gente tem que encontrar aquele câncer antes dele se tornar uma doença clinicamente aparente, através de nódulos, de alterações na mama, de saída de secreção. Então, o nosso objetivo é fazer o exame sem a gente estar sentindo nada. Isso é o verdadeiro objetivo do rastreamento. O que é que a gente vem recomendando, gente? A gente tem informações de literatura, trabalhos clínicos que embasam a realização da mamografia como o único exame diagnóstico precoce que muda a mortalidade por câncer de mama. Então, de uma maneira geral, a gente recomenda que a partir dos 40 anos até 74 anos, toda mulher tenha o direito de realizar sua mamografia anualmente. Isso é a orientação geral. Só que a gente sabe que nem toda mulher tem o mesmo risco. Além disso, a gente sabe também que as mamas não são iguais. Então, as mamografias, elas podem funcionar melhor em algumas mamas do que em outras. Então, nossa recomendação como especialista, eu venho defendendo essa prática de que a partir de 25 anos de idade, a mulher ela procure um ginecologista ou um mastologista para uma consulta inicial. Nessa consulta, ela vai ser examinada, a médica vai poder entender como é o aspecto da mama e vai avaliar os riscos que essa mulher tem de ter um câncer de mama. E a partir daí, ela vai traçar uma estratégia de rastreamento. Então, mulheres que têm um risco muito alto de câncer de mama, como a gente sabe, mutações relacionadas ao câncer, tem aquele caso clássico que ficou conhecido de Angelina Jolie, que descobriu uma mutação, e aí ela foi e fez a retirada das mamas de modo preventivo. Então, existem genes sabidamente conhecidos que elevam muito o risco de câncer de mama. Se essa mulher tem a possibilidade de ter essa mutação, tem uma história familiar, ela muitas vezes vai ter que fazer uma ressonância e não uma mamografia. Mas isso é uma decisão médica junto com a paciente. Então, de uma maneira geral, a partir de 40 anos, mamografia anual para todas as mulheres. Mas o mais interessante, o que a gente acha que vai impactar mais ainda nessa redução dessa doença, é você ter a oportunidade de passar por uma consulta a partir dos seus 25 anos e, a partir daí, traçar a sua estratégia de rastreamento.
Perfeito, doutora. Muito obrigada pela fala. Em relação ao autoexame, conta pra gente de quanto em quanto tempo ele precisa ser realizado, a partir de que idade, porque muito se fala e às vezes as pessoas não entram muito no detalhe, não sabem muito como realizá-lo, a sua eficácia. Conta pra gente um pouquinho mais sobre esse tema. O autoexame, ele ganhou uma força muito grande, e ele, durante algum tempo, foi associado a um diagnóstico precoce. Mas a gente sabe que a gente só consegue palpar as lesões maiores do que 1 centímetro. Enquanto que, através de uma mamografia, a gente consegue dar o diagnóstico das lesões menores do que 1 centímetro. Então, hoje, qual é a nossa recomendação? O autoexame é um exame importante para a gente conhecer o nosso corpo, para a gente saber se tem algo estranho, né, alguma dor, algum caroço, alteração na pele. Mas ele não é, o objetivo não é diagnóstico precoce. Ele deve ser feito mensalmente, no primeiro dia da menstruação, a mulher palpa a mama, às vezes está um pouquinho doloroso, palpa a axila. Então, ele pode ser feito, na verdade, até em qualquer momento, desde que você se sinta confortável, para que você conheça o seu corpo, não para o diagnóstico precoce de câncer de mama. Tá? Então, isso é bem importante. Perfeito, muito obrigada, doutora. E é importante mesmo a gente salientar que o autoconhecimento sobre o nosso corpo é de extrema importância e a gente precisa trabalhar ele diariamente. Agora eu quero falar um pouquinho com a Cris. Cris, a gente sabe que quando a gente tem algum diagnóstico crônico, ou até mesmo como o assunto que a gente está comentando, o câncer de mama, isso afeta diretamente os sentimentos dessa mulher, a nossa família, as relações biopsicossociais dessa mulher são diretamente afetadas. Então, conta um pouquinho pra gente, traz a sua visão sobre tudo isso. Eu acho que toda doença crônica, e o câncer é uma doença crônica, deveria ser tratado por uma equipe multidisciplinar. Porque uma pessoa que recebe o diagnóstico, no primeiro momento, ela passa pela raiva, ela acaba evoluindo para a negação, ela chega num momento onde ela não entende exatamente o porquê com ela. Poxa, mas ela fez tudo certo a vida inteira. E o que fez com que aquilo acontecesse dessa maneira? Pode ser uma mulher magra, pode ser uma mulher que nunca tenha fumado, pode ser uma mulher que pratica exercício físico regularmente, e ainda assim, ela pode estar dentro do ambiente ou do grupo de risco de uma doença como um câncer de mama. Então, poder dar suporte, fazer com que essa família entenda o que é receber esse diagnóstico, a luta e a dificuldade de encarar isso todos os dias. Porque no primeiro momento parece que passa um filme, né? De não vou dar conta, não vou conseguir, vou perder o cabelo, vou ficar feia, vou emagrecer, não vou emagrecer, vou ter que parar a ginástica. Tenho filho pequeno, não tenho filho pequeno, queria ter filhos. E tudo isso passa num momento muito curto de tempo. E se você não tiver apoio e não tiver alguém que você possa contar, inclusive possa dizer claramente o medo que você tem de morrer, você acaba, mesmo dentro de uma família que apoia, vivendo essa experiência de uma forma muito solitária. Então, ter alguém isento que pode te escutar, seja de que forma for, é extremamente relevante e importante para esse momento. Perfeito, Cris, perfeito. Eu gostaria até, inclusive, de pegar esse gancho que você trouxe sobre o tratamento, né? Cris, durante todo o tratamento, como funciona geralmente esse acompanhamento da equipe multiprofissional? A gente precisa manter algum tipo de periodicidade? Como que é feito isso um pouco mais no detalhe? O que eu mais acredito em termos de tratamento de paciente crônico é a gente poder combinar o tratamento individual e o tratamento em grupo, porque o grupo ele tem uma força, tem ali as pessoas que já viveram aquela experiência e que estão superando, tem as outras pessoas que acabaram de receber o diagnóstico, e isso tem uma força muito grande de suporte e de entendimento, porque uma das coisas que o paciente traz, quando você vira para ele e fala, calma,
ele vira e fala assim, é fácil você falar, você não está passando por isso. O compartilhamento da experiência, né? Então, quando você pode compartilhar com pessoas que estão vivendo, de alguma maneira, essa mesma situação, isso traz um engrandecimento e um sentimento de pertencimento. Eu não estou aqui sozinho. Outras pessoas estão nessa mesma situação e vão me ajudar de mãos dadas a suplantar e a viver esse momento. Exatamente, perfeito, Cris, muito obrigada. Doutora Cecília, você gostaria de compartilhar conosco e também complementar a fala da Cris sobre o acompanhamento multiprofissional dessa paciente que descobriu um diagnóstico? Aproveita e fala um pouquinho para a gente sobre o tratamento em si. Hoje em dia a gente sabe que a medicina está avançando muito, a tecnologia, para que os tratamentos sejam cada vez melhores e mais eficazes. Como que isso funciona hoje na prática? Perfeito, Cris. Acho que você foi muito feliz nos seus comentários, né? A gente, no momento que a gente recebe um diagnóstico como esse, a gente tem aquela primeira fase de muita ansiedade. Nós precisamos fazer uma série de exames. Eu costumo dizer que o tratamento oncológico hoje é um tratamento muito denso, muito complexo. É como se fosse uma planta de um prédio, de uma casa. Então, a gente tem que estudar bastante a doença, o paciente. A gente precisa do psicólogo, do nutricionista, do odontólogo, fazer diversos exames. Então, esse primeiro momento é um momento de muita ansiedade. E aí a gente estrutura todo o tratamento, né? Não existe um só tipo de câncer de mama. O câncer de mama é uma doença muito heterogênea, né? Alguns tumores, eles vão depender de hormônio, outros não. Alguns vão precisar começar com quimioterapia, outros vão primeiro para a cirurgia. Então, a gente faz toda esse desenho do tratamento e a gente precisa muito dos profissionais, porque precisa de um apoio completo para essa mulher, para essa paciente atravessar esse primeiro momento. Depois que o tratamento começa, aí no começo elas ficam muito ansiosas, né, para ter o diagnóstico, realizar todos os exames, muito engajadas. Quando o tratamento começa, que vem a quimioterapia, os sentimentos de perda de cabelo, de mudança de autoimagem corporal, como é que vai dar conta do trabalho, do marido, dos filhos, de todas as tarefas que elas executavam antes, né, aliado ao tratamento que dá enjoo, indisposição, enfim. Mas graças a essa equipe multiprofissional, a gente consegue um apoio, consegue passar por essa fase mais intensa de uma forma mais suave. Então, fazendo atividade física, que antes a gente não recomendava, hoje as mulheres em quimioterapia fazem atividade física, acompanhamento psicológico, nutricional, a gente chama as famílias, né, conversa com o esposo, com filhos, engaja todo mundo para passar por esse momento de quimioterapia. E aí vem a cirurgia, né? A gente tem tentado manter cirurgias de menor porte, cirurgias mais conservadoras. A gente sempre que pode evita a retirada completa da mama, né, para preservar o órgão da mulher, para não ser uma coisa mutilante. Né? Faz uma abordagem menor da axila também, para não deixar aquele braço inchado que a gente via há algum tempo atrás, com os tratamentos, e aí depois ainda vem radioterapia, enfim, é um percurso longo, é uma jornada, e com certeza, sem sombra de dúvidas, a gente sabe que as mulheres que são acompanhadas psicologicamente, que contam com apoio familiar, que têm um amparo, elas se saem muito melhor, elas têm muito menos efeitos colaterais do tratamento. E passada essa fase, que é a mais densa, que envolve quimioterapia, cirurgia, radioterapia, a gente tem o pós-tratamento, né? Que a gente vai acompanhar essa mulher durante 5, 10, 15, 20 anos. A gente sabe que tem cânceres de mama que eles recorrem muito tempo depois. Então, os primeiros 2 a 3 anos são os anos mais de um olhar mais de perto, porque o risco de recorrência é maior, mas depois, passado esse tempo, a gente continua o acompanhamento para garantir que, caso haja alguma recorrência, a gente possa atuar de uma maneira precoce. E aí, essa fase, que cerca de 2/3 das mulheres, elas precisam usar bloqueadores hormonais,
é uma fase também muito difícil, né? Muitas vezes a gente tem que colocar a paciente num estado de menopausa. E aí a gente vai transformar uma mulher que tem 40, 45 anos numa mulher de quase 60 anos, vamos dizer assim, né? Porque a gente tira os hormônios femininos, porque eles são os combustíveis para o câncer. Então, é o momento que surge depressão, que surge aqueles sintomas de fogacho, insônia, ressecamento da pele, da vagina. Então, a gente precisa de muito apoio, de um suporte completo para também atravessar esse momento do pós-tratamento quimioterápico. Muito obrigada, doutora Cecília. Inclusive, isso já retorna para a fala da Cris, né, sobre esse apoio familiar e tudo isso que a gente precisa ter durante esse momento tão delicado. Agora, pessoal, nós recebemos uma dúvida aqui no nosso chat, eu vou ler para vocês. É uma dúvida da Rebeca Cruz. Doutora Cecília, Cris, fiquem à vontade para responder, tá? E trazer comentários. A Rebeca colocou assim: a minha avó teve câncer de mama, eu também tenho risco de ter? Eu acho que é importante falar, antes de passar a palavra tanto para a Cris quanto para a doutora Cecília, que surge muito essa ansiedade das pessoas de, às vezes, se reconhecerem em algum fator de risco, ou então do histórico familiar, e ficarem com essa ansiedade, essa dúvida, esse medo tão latente. Então, gostaria que vocês complementassem essa dúvida, respondessem essa dúvida e complementassem para a gente, por favor. Então, Bia, como é que a gente costuma fazer? Só apenas 5 a 10% dos casos de câncer, eles são hereditários, tá? 90 a 95% acontecem ao acaso, acontecem pelo nosso estilo de vida, enfim. Quando a gente tem uma história familiar, o que é que a gente costuma fazer? Hoje a gente recomenda que toda paciente que teve câncer de mama, que tem câncer de mama, ela faça o teste genético. Então, a gente faz o teste genético no caso índice da família, e aí, se esse caso índice, se essa avó, ela tiver a mutação, ou alguma mutação que eleva o risco, é que a gente sai testando os outros familiares. Então, não é porque você teve um caso isolado na família, que essa família vai ser uma família de risco. Agora, existem alguns casos que chamam mais atenção. Por exemplo, câncer de mama em homem. Apareceu um câncer de mama no homem da minha família. Opa, minha família pode ter um risco maior. Ou um câncer de mama numa mulher com menos de 50 anos, um tipo específico chamado triplo negativo. Então, se aparecer um caso assim, o oncologista que cuida daquele caso, ele já tem que chamar a família, investigar essa família para saber se existem eventos sentinela que levem a gente a pensar que aquela família é uma família de risco, tá? Ou se tem 2 casos em parentes de primeiro e segundo grau, se tem história de câncer de mama, de ovário, se tem história de câncer de pâncreas, câncer de próstata. Então, são uma série de eventos naquela família que vai, essa família pode estar naquele 5 a 10% de câncer de mama hereditário. Mas a grandíssima maioria não é hereditário, tá? Então, o que é que a gente recomenda? Pega esse caso que aconteceu na tua família, esse caso tem que conversar com o oncologista, saber se precisa fazer o teste genético ou não. Eu, particularmente, recomendo toda paciente minha com câncer de mama vai fazer o teste genético. Perfeito, perfeito. A partir daí é que a gente estuda a família. Perfeito, doutora Cecília, muito obrigada. Cris, você gostaria de complementar? A minha ideia é, sempre que você tem esta fantasia, investiga. Porque ao invés de você viver com um fantasma constantemente, sem saber se de fato ele vai bater na tua porta ou não, por que você não vai ao encontro dele e descobre se ele é realmente fantasma ou se ele é apenas a sombra na parede da luz que está aparecendo por trás da cortina? Perfeito. Cris, muito obrigada. Cris, perfeito. Muito obrigada para o pessoal que está mandando as dúvidas aí. A gente já está recebendo bastante dúvidas aí, pessoal. Muito obrigada pela interação. Rebeca, muito obrigada por enviar a sua dúvida. Agora nós vamos continuar aqui o bate-papo
com as nossas especialistas. E eu gostaria de falar agora, doutora Cecília, sobre os tipos de cânceres, né? Quando a gente fala sobre o Outubro Rosa, ele já deixou de ser há muito tempo uma fala única e exclusivamente sobre prevenção e rastreio de câncer de mama. Hoje a gente fala sobre saúde da mulher de uma forma muito mais completa. Então conta pra gente, doutora Cecília, sobre, por exemplo, os tipos mais comuns, né, que são o câncer de colo de útero, endométrio e ovário. Isso. A gente tem o grupo de, falando de uma maneira geral, sem ser exclusivamente para as mulheres, né? Quais são os principais cânceres que a gente tem? Pele, tá? Então, câncer de pele é uma coisa muito comum que a gente às vezes esquece. E é um câncer prevenível, porque a gente pode se prevenir usando protetor solar. A gente tem o câncer de mama, de próstata, colo retal, que a gente também consegue fazer um diagnóstico precoce. A gente tem o câncer de pulmão, de estômago, tireoide, e a gente tem os cânceres exclusivamente femininos, que é o câncer de colo uterino, de ovário e do corpo do útero. Nessas campanhas de engajamento contra o câncer, a gente sempre foca muito nos cânceres que a gente pode prevenir e dar o diagnóstico precoce, tá? E quais são esses cânceres? É o câncer de pele, o câncer de mama, o câncer de próstata, o câncer de intestino, o câncer de colo de útero, tá? Esses cânceres, a gente tem uma estratégia que é válida para reduzir a mortalidade. Então, falando exclusivamente para a mulher, e falando agora do câncer de colo de útero, a gente sabe que 95% dos casos de câncer de colo de útero é relacionado ao HPV. O HPV é uma doença sexualmente transmissível, que hoje, gente, a gente tem uma vacina contra ela. Então, nos países desenvolvidos que já têm uma cobertura vacinal maior do que 90%, a gente já não está vendo mais esse câncer acontecer. E no nosso país, ele ainda é a quarta causa de câncer nas mulheres. Então, não justifica, né? A gente tem uma estratégia de prevenção desse câncer e de diagnóstico precoce. A gente tem as duas coisas. A gente tem o exame Papa Nicolau, que a gente pode fazer, que a gente faz a partir de 25 anos de idade, e a gente tem a vacina. Hoje, o SUS está recomendando uma única dose da vacina, que previne os principais sorotipos de HPV. Então, não tem justificativa para a gente ter uma incidência ainda tão alta de câncer de colo de útero. O câncer de ovário e o câncer do corpo do útero são cânceres que a gente tem menos evidência para estar fazendo exames, para dar diagnóstico precoce, tá? A gente deve pensar nessas doenças se a gente tiver um sangramento uterino já depois que a gente já está na menopausa, tá? Isso não é normal, então a gente sempre deve investigar, porque pode ser um câncer de útero. E o câncer de ovário também tem um componente hereditário muito, muito forte. E ele é difícil de a gente dar um diagnóstico precoce. Então, geralmente, infelizmente, a gente ainda não tem uma estratégia para ele. Quando a mulher começa com aumento do volume abdominal, quando começa com empachamento, dificuldade de se alimentar, uma mulher acima de 50 anos, a gente deve pensar em câncer de ovário. Mas a gente ainda não tem uma estratégia para a gente poder prevenir e dar o diagnóstico precoce. Então, o que eu queria chamar a atenção era do câncer de colo do útero, porque a gente tem tanto a vacina quanto o Papa Nicolau. Então, não justifica a gente ter tantos casos de câncer de colo de útero no nosso país. Perfeito, muito obrigada, doutora Cecília. Agora eu quero começar, pessoal, a responder algumas dúvidas de vocês aqui. Vamos lá subir para a primeira dúvida. Produção, me ajuda aqui. O Boom está extremamente orgulhoso, tá, pessoal? Que eu estou vendo aqui que vocês estão interagindo muito bem. Nós vamos responder aqui primeiro a dúvida da Bárbara. A Bárbara falou o seguinte: qual a relação da primeira menarca precoce com o risco de desenvolver o câncer? Perfeito, Bárbara. Isso se baseia no seguinte, Bárbara. O câncer de mama, ele se alimenta do hormônio feminino. Esse hormônio é o estrógeno e a progesterona, que é produzido no teu ovário. Então, a mulher que tem uma menstruação muito cedo, que tem uma menopausa muito tarde, que não engravida, ela passa muito tempo produzindo hormônio
e expondo as mamas a esse hormônio. Então, isso é um fator de risco elevado para câncer de mama, assim como existe um risco de elevar câncer de mama em mulheres que fazem reposição hormonal após a menopausa. Por quê? Porque você está aumentando a sua exposição aos hormônios femininos. Hoje em dia, isso não quer dizer, gente, que a reposição hormonal está proibida, de jeito nenhum. Existem mulheres que precisam. E hoje em dia, a reposição é feita com a dose muito menor de hormônio. Mas, de fato, essa exposição aos hormônios femininos, ela está associada ao aumento do risco de câncer de mama. Então, é por isso, quando você menstrua muito cedo. Perfeito, muito obrigada, doutora Cecília. Quero chamar a atenção para um ponto que trouxeram aqui nos comentários. O César falou sobre a vacina. Foi um dos comentários, né, que a gente fez aqui, muito recente, que a gente falou sobre a vacina que está coberta pelo SUS. Hoje, pessoal, a vacinação pelo SUS está disponível para meninos e meninas de 9 a 14 anos, tá? Então, como a doutora explicou, o esquema vacinal, infelizmente, para pessoas que estão iniciando o esquema vacinal acima dessa idade, então vamos supor, a partir dos 15 anos, eu que infelizmente já não tenho mais essa idade, mas que a gente precisa iniciar ali o esquema vacinal de alguma forma, a gente só tem à disposição a vacinação na rede privada, a gente precisa investir para fazer essa imunização. O César, até comentou aqui que infelizmente não é um valor acessível para todo mundo. A vacina, infelizmente, ela tem um valor elevado, então acaba não ficando tão disponível ali para 100% da população, o que acaba justificando esses números altíssimos de incidência e o contato que as pessoas têm com o vírus HPV, né? Então, a partir do momento que as próximas gerações, todas elas forem imunizadas, né? Então essas meninas e meninos de hoje, de 9 a 14 anos, forem imunizados, a tendência, e é o que nós queremos, que esse número baixe e muito. E é o que vai acontecer, tenho certeza. Isso. Pode complementar, por favor. A gente tem 2 vacinas. A gente tem uma que tem 4 sorotipos e a gente tem outra que tem 9 sorotipos. A gente tem mais de 200 sorotipos de HPV, tá? Só que os mais prevalentes, os que têm mais chance de causar câncer, estão presentes na vacina. Essa vacina que tem 9 sorotipos, que é a vacina que acho que César está comentando, ela pode ser feita até 45 anos de idade. E ela é composta de 2 doses. É um investimento alto, mas é uma vacina muito eficaz, com 9 sorotipos, que dá uma cobertura vacinal excelente. E ela não previne apenas câncer de colo de útero, gente. A gente sabe que HPV está associado a câncer de cavidade oral, de orofaringe, de pênis, de canal anal, de vulva, vagina e colo do útero. Então, é uma prevenção contra todos esses cânceres. E a vacina tem 4 sorotipos fornecida pelo SUS, que hoje a gente já consegue fazer apenas uma dose, essa sim, até 14 anos. Mas quem tiver interesse pode contar com a vacina nonavalente, que é a vacina que pode ser dada até 45 anos. Perfeito, doutora Cecília, muito obrigada. Eu quero trazer mais uma dúvida aqui, então, antes da gente continuar o bate-papo com as nossas especialistas. A dúvida da Miriel. A Miriel falou assim: olá, tenho 37 anos, qual o melhor método de rastreio para o câncer de mama na minha idade? Miriel, se você não tem nenhum fator de risco, ou seja, se você não teve uma história prévia de câncer de mama, se você não tem uma história familiar importante, se você não fez nenhuma radioterapia, ou se você não tem nenhuma lesão, nódulo proliferativo, nenhuma lesão proliferativa atípica na tua mama, seu risco é baixo. Então, você deve começar a partir de 40 anos, anualmente, com a mamografia. Mas o que eu tenho recomendado procura teu mastologista, teu ginecologista, conversa com mais detalhes sobre a tua vida, sobre a idade que você menstruou, enfim, teus ciclos, como é tua mama, porque a gente precisa conhecer até a mama para ficar segura que aquela mamografia vai servir para o teu caso. Entende? Mas, de uma maneira geral, se o risco é baixo, mamografia a partir dos 40 anos.
Perfeito, perfeito. Muito obrigada, doutora Cecília. Bom, vamos lá. Eu estou vendo aqui que vocês estão interagindo bastante, então a Luciene, o Anderson, o Lucas, a Lília já estão mandando ali os seus nomes e as empresas para participarem do nosso sorteio. Pessoal, interajam bastante, viu? Porque senão vai ficar na mão dessa galera o sorteio. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Agora eu gostaria de falar um pouquinho, inclusive passar a palavra para a Cris. Cris, a gente conversou um pouquinho com a doutora Cecília, então, sobre os outros tipos de cânceres e como que isso afeta ali a mulher de uma forma geral, né, em relação ao seu acompanhamento de saúde. Eu gostaria que a gente explorasse um pouquinho mais agora o aspecto familiar, que você já entrou nisso, então que a gente falasse um pouco mais sobre isso. E, além disso, se você tem alguma experiência ou então até mesmo dica para dar para a gente levar para o nosso cotidiano, para a nossa rotina, como exemplo do fantasma que você trouxe. Então, traz um pouquinho para a gente desse tema, Cris. Quando a gente fala de família, a gente fala de suporte e de apoio. Mas a verdade é que nem todas as famílias são exatamente essas famílias. E o grupo de apoio, o grupo de suporte, não precisa ser laços de consanguinidade. São pessoas que trazem um benefício para você, que trazem esse suporte, que trazem esse colo e esse acolhimento. Então, se a sua família, por alguma razão, não é exatamente essa sua fonte de suporte, conte com os amigos. Eu costumo brincar que a família é aquela que ocupa o álbum de retratos, mas os amigos são a família que a gente escolhe e que talvez consigam entender e falar a sua língua nesse momento que é muito desafiador. Além disso, me perdi. Qual era a outra pergunta? Imagina. Eu havia perguntado se, além da gente falar um pouquinho sobre esse aspecto da rede de apoio, como a família que você bem trouxe, a gente falar um pouquinho também na prática. Você trouxe sobre essa questão do fantasminha, que está ali e a gente às vezes fica na dúvida, fica com receio. Por exemplo, eu recebi o diagnóstico. Qual que é o primeiro passo que eu preciso dar? Como que eu faço a partir de então? Eu acho que o primeiro momento em que você recebe o diagnóstico é sempre um momento, parece que você ficou sem chão, né? Que o chão se abriu e que você vai cair. Mas é importante que a gente viva um dia de cada vez, porque o caminho é longo, vai ser uma maratona. Não adianta a gente tentar começar como se fosse uma corrida de 100 metros, porque você vai cansar e você não vai dar conta. Então, é um passinho de cada vez, dentro daquilo que você consegue, sem perder o timing do tratamento, sem perder as coisas que são importantes. Então, não adianta varrer para debaixo do tapete ou entrar debaixo do cobertor e fingir que aquilo não está acontecendo. Porque uma das coisas que eu mais escuto é: eu não vou fazer esse exame não, porque vai que eu descubro alguma coisa. Não é o exame que faz você ficar doente. A doença já está lá. Mas o exame tem condições de te ajudar, de fazer esse diagnóstico precoce e melhorar muito a qualidade da tua vida, o tratamento que está por vir e a chance de cura. Então, continuar fazendo os exames, estar lá todo ano. Poxa, mamografia, eu não sei vocês, mas eu detesto. Eu acho que é dos exames mais desagradáveis que tem. Mas tem que fazer, porque sem ela, a gente corre o risco de não pegar um diagnóstico em tempo hábil ou ter um tratamento infinitamente mais pesado do que a gente teria se tivesse pego ele no início. Então, cara, parte para frente, parte para cima, porque você consegue vencer. Tem inúmeras características e possibilidades de cura. Mas, para isso, é preciso que se ande na direção certa. Obrigada, Cris. É muito importante essa fala que você trouxe. Doutora Cecília, gostaria de complementar? Nós estamos com a doutora Cecília? Estamos. Achei que tinha perdido você. Não vai embora, por favor. Não. Perfeito, perfeito. É incrível como a gente ainda tem esse tabu, essa dificuldade das pessoas de olhar para essa doença e quanto a gente ainda tem de diagnóstico avançado, né? Mesmo
no serviço público e no serviço privado, a gente ainda tem 1/3 das mulheres com diagnóstico avançado. Muitas delas escondem a doença, tá? Então, a gente tem, assim, a gente fica bastante entristecido com isso, não só pela dificuldade de acesso, que a gente sabe que isso é uma realidade no nosso país, mas, sobretudo, por medo, por receio do tratamento, por vergonha, né? O câncer não é uma doença contagiosa, mas é uma doença que traz um estigma muito grande. Então, acho que Cris foi muito feliz. A gente tem que encarar o problema, tomar as providências. Não é fácil, mas hoje a gente tem muitos recursos, né, para minimizar, para tentar fazer com que essa mulher tenha a vida o mais normal possível, que passe por esse tratamento de uma forma mais suave possível. Então, assim, pedir ajuda, partir para cima, encarar o problema, porque a gente não tem dúvidas de que isso é um divisor de águas na jornada dessa paciente. Perfeito, muito obrigada, doutora Cecília. Gostaria de complementar só apenas com um pequeno ponto, antes da gente passar para a nossa sessão de perguntas e respostas. A doutora Cecília comentou sobre a vergonha de algumas mulheres em realizar os exames, em buscar ajuda quando estão com alguma situação. E eu gostaria de salientar a vocês que, para realizar as suas consultas ginecológicas, para fazer algum exame, então até mesmo algum procedimento invasivo, por lei, todas as mulheres podem ir acompanhadas com um profissional de saúde ou então até mesmo uma pessoa de sua confiança para realizar todos esses procedimentos. Então, para que você se sinta segura, confortável e consiga seguir cuidando da sua saúde. Agora, nós vamos passar... Perfeito, obrigada, doutora Cecília. Agora nós vamos passar para uma pergunta que eu achei excepcional, da Cláudia. A Cláudia mandou o seguinte: um homem trans, após a mastectomia masculinizadora, tem os riscos de desenvolver câncer de mama reduzido? Com certeza. Porque a gente sabe que quem tem mais glândula, quem tem aquela mama bonita, a mama densa, tem um risco maior de desenvolver câncer. A mama é composta de gordura e do tecido glandular. Então, nós consideramos mamas densas aquelas que têm bastante glândula, tá? Então, uma mama densa tem um risco maior. Assim como uma cirurgia de redução de mama, tá? Ela reduz o risco. Então, quando a gente tira esse tecido glandular, nós reduzimos, sim, o risco de câncer de mama. Foi isso que a Angelina Jolie fez. Ela descobriu a mutação e aí ela foi para o cirurgião e retirou, fez a cirurgia que nós chamamos redutora de risco da maior parte do tecido glandular. Então, sim, reduz o risco. Perfeito, perfeito. Agora, a pergunta da Zilma. A Zilma já está até participando do nosso sorteio, hein? Ela falou o seguinte: se na mamografia não mostrar nódulo e na ultrassonografia mostra, preciso repetir a mamografia? Interessante. É interessante essa pergunta. A ultrassonografia, ela não é validada como uma estratégia de rastreamento, mas a gente sabe que ela é um exame bastante útil, principalmente nesse grupo de mulheres com mamas densas, tá? Com muito tecido glandular. Que isso acontece até 40, 50 anos. Quando a mulher vai envelhecendo, ela vai substituindo o tecido glandular por gordura. E aí fica mais fácil de ver lesão na mamografia. Então, durante muito tempo, a gente recomendou a mamografia acima de 50 anos, por isso, porque o exame não era capaz de enxergar bem a mama. Se você faz uma ultrassom e essa ultrassom mostra uma lesão que não é vista na mamografia, você pode repetir a mamografia com mais dedicada, você pode repetir a ultrassom. Hoje nós temos ressonância magnética, nós temos uma tomossíntese, que é uma mamografia em 3D, nós temos tomossíntese com contraste. Então, a gente tem uma série de outros exames que vai nos auxiliar a fechar esse diagnóstico. Lembrando que o diagnóstico definitivo, ele só é possível com uma biópsia. Então, você pode ter um exame que sugira fortemente pelas características de ser um câncer de mama, mas o diagnóstico definitivo exige uma retirada
de tecido para análise histopatológica. Cris falou que a mamografia é um exame bem desconfortável, mas as máquinas vêm melhorando, vêm permitindo um exame mais confortável para a mulher. Então, a gente tem feito um esforço grande para tentar melhorar esse aspecto também, tá? Então, vamos tentar não ir de corações abertos para o exame, porque tem melhorado a qualidade do exame e das máquinas de mamografia também. Perfeito, perfeito, muito obrigada. Cris, agora eu gostaria de direcionar uma pergunta Posso fazer uma pergunta antes? Claro, doutora? com certeza. Queria que a senhora falasse um pouquinho de como é que fica a sexualidade da mulher quando ela está pós quimioterapia, pós o tratamento do câncer. Falo sim, Cris. É um tema que eu gosto muito, inclusive, porque eu acho que a nossa questão sexual, ela é uma questão muito primitiva e ela é uma questão muito, eu encaro como as nossas funções fisiológicas, como dormir, como comer, saciedade, né? Tudo isso, o sexo, ele faz parte de é um mecanismo nosso muito primitivo. Então, ele é essencial para a nossa qualidade de vida. E o que é que acontece durante o tratamento? Durante o tratamento pela quimioterapia, a ação que a quimioterapia causa nos ovários tem uma grande chance de levar essa mulher à menopausa. E a gente sabe que o decréscimo dos hormônios, né, que a condição de menopausa, ela interfere muito com a libido. Libido que é energia, que não é nem só uma questão sexual. Então, quando a gente passa por esses tratamentos, isso impacta negativamente a nossa questão sexual. O que é que a gente, fora isso, fora a questão da libido ficar reduzida, nós temos alterações físicas, né, de ressecamento vaginal, de diminuição da vagina, a vagina seca, pouco lubrificada. Então, hoje a gente vem estudando muito como é que a gente pode melhorar esses aspectos na vida da mulher, Cris. A gente não pode fazer reposição hormonal na grande maioria dessas mulheres. Então, elas vão entrar na menopausa mesmo. Mas nós tentamos outras estratégias. Por exemplo, vou te dar exemplos. Nós temos um laser vaginal para tentar melhorar o trofismo vaginal. Algumas vezes a gente pode fazer uma reposição de um hormônio chamado ocitocina manipulado dentro da vagina. A gente tem terapias comportamentais. A gente sabe que o exercício físico ajuda a melhorar essa energia, essa libido como um todo. A gente incentiva que a mulher se cuide, que faça procedimentos estéticos, pode fazer para melhorar a autoestima. E a gente vai tentar ajudá-la a encontrar um novo caminho da sexualidade, né? Trazer o parceiro, conversar, não minimizar as queixas, porque elas não são passíveis de serem minimizadas, são coisas extremamente importantes. Quantas mulheres a gente vê perderem seus parceiros, né, acabar o casamento, isso é uma coisa muito triste, né? Então a gente tenta engajar esse homem, a gente tenta colocar em grupos de apoio para que uma converse com as outras. E existem algumas alternativas que a gente pode. Já existem alguns trabalhos científicos mostrando que é seguro você fazer uma reposição tópica de estrógeno. Então, tem alguns colegas que defendem, outros que ainda estão reticentes, mas nós temos estratégias para trabalhar essa sexualidade. Obrigada, muito obrigada, doutora Cecília. Agora eu quero passar a palavra para a Cris. Cris, chegou uma pergunta muito bacana aqui da Gi. Ela perguntou o seguinte: eu queria saber como acolher uma pessoa com câncer. Acho que a primeira coisa é escutar. Assim, todo mundo pergunta, o que eu falo? Gente, não fala. Ela tem muita coisa para falar. E não adianta a gente dizer vai passar, porque você não sabe, né? E qualquer coisa que você diga vai ir para o lado do estão tentando minimizar a minha dor ou me tratar como um idiota. Nenhuma das duas coisas é bacana. Então, se você puder acolher, escutar, estar ao lado, se mostrar disponível para ir aos exames, acolher, mostrar que essa presença faz a diferença.
E quanto mais a gente puder trazer esse olhar e essa diferença, mais confortável essa pessoa ficará para contar um pouco o que ela está sentindo. Então, não fale nada, mas fique presente. Perfeito, perfeito. Muito obrigada, Cris. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui no nosso chat. Vamos lá. Qual que é a nossa próxima pergunta? Olha, eu tô vendo aqui os comentários do pessoal, muito bacana. Verdade, assim aprendemos a cuidar mais da saúde e amar mais. A Thaisa, a live está esclarecedora, muito boa. Muito obrigada, Thaisa. A nossa próxima pergunta aqui. Ana Cláudia, ela perguntou o seguinte: qual exame que dá o diagnóstico de câncer de mama sem ser a mamografia? O diagnóstico do câncer de mama é a biópsia. Então, a gente precisa retirar, através de uma agulha grossa, de uma agulha fina, um pedacinho daquele tumor. A mamografia, ela vai sugerir, ela é um exame que olha a sua mama, bate uma foto e vai dizer, poxa, essa estrutura aqui que eu estou vendo não é normal. Existe um risco de ter um câncer de mama. Então, depois da mamografia, é imprescindível retirar um fragmento daquele tumor para dar o diagnóstico definitivo. Perfeito, perfeito. Muito obrigada, doutora Cecília. Vamos lá, vamos seguir aqui com as perguntas, pessoal. Ana Cláudia, então, já está aqui nos comentários participando do sorteio. Vamos ver. A Roberta, eu selecionei aqui a pergunta da Roberta. A Roberta falou o seguinte: olá, tenho ovário policístico. Isso aumenta o risco de câncer, seja no útero ou ovário? Então, pelo que eu entendi aqui, a Roberta quer saber se ovário policístico pode até entrar ali como um fator de risco. Não, Roberta. O problema do ovário policístico ele é causado por uma questão metabólica que interfere um pouco no teu andamento hormonal, vamos dizer assim. Mas dizer que isso está aumentando o teu risco de câncer de mama ou de ovário ou de útero diretamente, não. Perfeito, perfeito. Agora eu gostaria de fazer a pergunta aqui da Maria, né? Maria Martinelli. Maria perguntou o seguinte: minha ginecologista pediu para fazer uma mamografia, pois disse que a minha mama era muito densa e isso poderia ser um fator de risco. Devo me preocupar? Eu acho que eu gostaria até que tanto a doutora Cecília quanto a Cris respondessem também. Doutora Cecília, o que você acha da pergunta da Maria? Maria, o fato de você ter uma mama densa significa que você tem uma mama com bastante glândula. Quem tem mais glândula tem mais risco de câncer, tá? Isso não significa que você vá ter um câncer, tá? Pode ter sido um cuidado a mais da tua ginecologista, tá? Talvez sugerindo até que você inicie o rastreamento antes, por esse aspecto de você ter uma mama mais densa. De fato, quem tem mais glândula pode ter um risco aumentado, sim. Não exige preocupação, exige cuidado, tá? Então, a gente vai aos médicos, a gente se esclarece justamente para melhorar o nosso cuidado, não a nossa preocupação. Perfeito, perfeito. E eu acho que entra muito também naquele ponto que a Cris comentou sobre o fantasminha. Adorei a comparação que você fez, Cris. E eu acho que é outra coisa que deixa as mulheres muito aflitas também. Às vezes elas saem das consultas ginecológicas com algumas dúvidas, com alguns receios, como no caso da Maria, que o médico solicitou um exame. Cris, qual que é a sua opinião? O que você acha sobre esse momento em particular? Eu acho super importante a gente falar sobre isso. Eu trabalhei muito tempo em hospital e uma das coisas que aconteciam quando você está diante do médico, você fica com medo de fazer pergunta burra. Então você não pergunta, mas você sai cheio de pontos de interrogação na cabeça. Então, não tenha medo, ele está ali para te ajudar. Ele não é o bicho-papão, ele não é uma pessoa que está ali para te julgar ou achar que você tem que fazer uma pergunta inteligente. Foi ele que estudou, não foi você, né? Então, ele está ali para te esclarecer e te deixar mais tranquila para seguir o teu caminho. Então, uma das coisas que eu já vivi na minha vida acompanhando paciente crônico, por exemplo, vou contar uma historinha rapidinha, mas que é engraçada.
se não fosse triste, era um paciente com uma insuficiência renal e que estava com sódio alto. Rastreado de todas as formas, ninguém entendia o porquê que aquele sódio estava alto, porque ele dizia que ele fazia toda a dieta e que ele seguia tudo direitinho. A mulher dele, inclusive, confirmava que ele não tomava refrigerante, que ele só bebia suco. E durante a terapia, eu descobri que o suco que ele usava era suco, que é cheio de sódio e não tem um pingo de fruta. Então, às vezes, poder perguntar evita que esse tipo de situação aconteça, porque o paciente tinha certeza que ele estava fazendo tudo certo. No entanto, ele estava tomando a decisão errada, por desconhecimento, né? E ninguém é obrigado a saber tudo. Sim. Então, é preciso perguntar. Perfeito. E quando você tem um diagnóstico, às vezes, quando você chega ali, o medo é tão grande que você não sabe nem o que perguntar. Então, a minha sugestão para os meus pacientes sempre foi: senta em casa, um pouco antes da consulta, e pensa tudo aquilo que você quer saber, anota num papel. Sabe aquela coisa esquisita, lápis, papel? Vai lá e anota todas as suas perguntas, porque você vai chegar na consulta e, diante de todas as informações que você vai ter, você vai esquecer de perguntar. É natural que você esqueça, mas é muito importante que toda vez que você saia, saia realmente tranquila de que tudo aquilo que você não tinha entendido foi esclarecido. Perfeito, muito obrigada, Cris. Agora eu quero passar para uma pergunta, junto com um comentário aqui da Bárbara, que ela fez no nosso chat. Ela mandou assim para a gente: o ultrassom de mama também é uma forma importante de acompanhar e prevenir a evolução das doenças. Mas vemos poucas mulheres jovens adultas realizando o exame com a mesma importância da mamografia. Doutora Cecília, pode comentar um pouquinho para a gente sobre o tema, por favor? Perfeito. A ultrassom, ele é um grande aliado. Tá? Ele complementa muitos exames de mamografia, ele auxilia na realização das biópsias, mas nós não temos trabalhos científicos mostrando que ele foi capaz de reduzir a mortalidade por câncer de mama se nós fizermos ultrassom em todas as mulheres, como nós recomendamos para a mamografia. Então, o ultrassom, ele tem o seu valor, ele tem sua importância. Algumas mamas vão exigir a realização do ultrassom, outras não. Mas como estratégia de rastreamento, nós defendemos a mamografia porque estamos embasados cientificamente por trabalhos que mostraram sua eficácia. E hoje em dia a gente ainda tem a ressonância, que é um exame maravilhoso também. Só que é um exame caro, desconfortável. Então, é você selecionar o exame certo para a paciente certa, para o momento certo. Então, vai ter paciente que vai precisar fazer ultrassom sempre que fizer uma mamografia, outras não. Então, por isso a importância do profissional coordenando esse cuidado. Em relação ao que o Cris falou, eu acho muito bem colocado. É muito importante o paciente ele escolher um médico que ele se sinta bem, que ele se sinta acolhido. E a vontade de tirar todas as suas dúvidas. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso com a consulta apenas, tá? Mas a jornada oncológica, ela é repleta por várias etapas. Então, se você não teve, naquele primeiro momento, o esclarecimento de todas as suas dúvidas, muito provavelmente aquele profissional vai continuar acompanhando você por bastante tempo. Então, você terão outras oportunidades. Eu sempre recomendo também anotar as dúvidas para poder chegar na consulta e não esquecer. Então, são pontos que, sem dúvida, fazem grande diferença para o paciente se sentir acolhido e esclarecido. Perfeito. E claro, pessoal, se mesmo seguindo a dica da Cris de anotar todas as suas dúvidas e, como a doutora falou, sair da consulta super bem esclarecido, se faltar um mínimo detalhe, uma dúvida que seja, entre em contato com a sua equipe do Boom também, certo? Vamos seguir agora para a próxima pergunta. Essa pergunta é a da Cláudia Soares. Prótese de silicone aumenta o risco de desenvolver o câncer de mama? Eu acho que é legal a gente entender também que a dúvida dela é se a prótese de silicone também pode estar relacionada como um fator de risco, né? Não é um fator de risco, isso é um mito.
Inclusive, algumas mulheres, após a cirurgia, já colocam a prótese de silicone no mesmo tempo cirúrgico, não atrapalham a realização de exames, então a gente consegue fazer boas mamografias, ultrassons, ressonâncias, mesmo na presença de prótese. Algumas próteses foram associadas a aumento de risco de um tipo específico de câncer, que é um linfoma de câncer, mas é um evento muito, muito raro, um tipo específico, mas não aumenta de jeito nenhum o risco de câncer de mama. Perfeito. Agora tem uma outra pergunta aqui que eu já vou passar, que é a da Ana Cláudia. A biópsia, ela é feita com anestesia local? Sim, ela é feita com anestesia local. Perfeito, perfeito, pessoal. Deixa eu dar uma olhadinha mais aqui nas perguntas de vocês. Vamos lá. Próxima dúvida, então, é da Edileuza. A minha vitamina B12 está mais de 1.500. Isso tem risco de câncer? A gente falou um pouquinho ali da reposição hormonal, de vitaminas, enfim. Como que isso tem relação, doutora? Não tem aumento do risco de câncer. Qual é nossa recomendação? Durante o tratamento oncológico, era outro ponto que eu ia falar quando o Cris pontuou como ajudar uma pessoa que acabou de receber um diagnóstico de câncer. Então, existem muitas sugestões. Não coma mais doce, não faça mais isso, tome chá da folha da graviola. Então, aparecem muitas sugestões para o paciente. Como o paciente está frágil, ele fica em busca de soluções, de tentar resolver o problema dele. Então, a gente pede que evite, que incentive o paciente a seguir a recomendação do seu médico. Outra coisa também, que é muito comum, durante o tratamento quimioterápico, alguns profissionais ou leigos sugerirem reposições de ferro, vitamina, e nós temos trabalhos mostrando que isso é pior para o tratamento. Nós estamos com a doutora Cecília. A reposição de ferro, vitamina B12, enfim, doutora de todos Cecília, esses. Doutora Cecília, você cortou um pouquinho aqui para a gente. Você pode repetir a última frase, por favor? Só reforçando que evite aconselhamentos, sugestões para um paciente que acabou de receber um diagnóstico. Incentive que ele siga a recomendação do seu médico. A gente não costuma recomendar reposição de ferro, vitamina B12, vitamina C, vitamina D durante o tratamento quimioterápico curativo. Perfeito, perfeito. Muito obrigada, doutora Cecília. Eu quero trazer também agora a pergunta da Rosane, isso mesmo, da Rosane. A Rosane falou o seguinte: boa noite, a live é sobre doenças femininas, mas como temos alguns homens na live, gostaria de saber um pouco sobre alguns cânceres que atingem os homens e os sintomas. Antes das nossas especialistas responderem essa dúvida, eu quero convidar vocês, já trazendo aí um spoiler, que nós teremos uma outra live no dia 14 de novembro, às 19 horas, para falar sobre o Novembro Azul. Assim como hoje nós estamos focando na saúde da mulher, nós vamos falar também sobre a saúde do homem, que é um tema extremamente importante e relevante tanto quanto. Então, vamos retornar aqui para a pergunta da Rosane. Doutora Cecília, fala um pouquinho então para a gente sobre alguns cânceres que atingem o homem e, de forma assim breve, para a gente seguir tocando, quais são os principais sintomas, o que a gente pode trazer sobre o tema ali, já como uma prévia da nossa live? É muito, muito bom falar sobre isso, porque os homens, eles têm uma tendência de procurar muito menos os médicos do que as mulheres, né? As mulheres passam por marcos no desenvolvimento que muitas vezes as levam a criar um laço mais tranquilo com o cuidado médico. Então, tem a menstruação, depois tem a gravidez, o puerpério. Então, as mulheres têm o hábito de procurar os médicos com mais frequência em relação aos homens. Acho que Cris também deve ter algum comentário sobre isso. Para o sexo masculino, os cânceres mais frequentes são próstata, pele, pulmão, colo reto, e um dos cânceres que a gente trabalha muito, né, com os homens é o câncer de próstata, porque é um câncer que a gente também tem uma estratégia de rastreamento.
tá? O câncer de próstata, a gente pode dar um diagnóstico precoce através do exame de sangue, do PSA e do toque retal. E quando a gente faz isso, nós conseguimos dar um diagnóstico precoce e fazer um tratamento menos danoso para o homem, vamos dizer assim. Então, o próximo mês é um mês que a gente se dedica a fortalecer o cuidado com o homem para evitar, principalmente, câncer de próstata e outros cânceres que a gente pode prevenir também. E lembrando, gente, que o câncer de mama também pode acontecer em homem. É raro, mas pode acontecer. Então, se o homem perceber algum carocinho na mama, deve procurar um profissional capacitado nesse diagnóstico. Estamos no ar de novo, pessoal. Doutora Cecília, não nos abandone, por favor. Pessoal, retomando então, a doutora Cecília falou um pouquinho sobre a importância dos homens também buscarem o apoio em relação aos cuidados com a sua saúde. E, Cris, eu gostaria que você complementasse a fala dela, porque, de fato, a gente percebe hoje que os homens, eles buscam menos o serviço de saúde, buscam menos a rede de apoio. Como que isso acontece? Por quê? Eu acho que os homens ainda são treinados com aquela máxima de homem não chora, né? E isso traz um peso muito grande, porque cuidar da saúde é uma forma de fragilidade, o que é uma grande falácia, uma grande bobagem, e o fato de se cuidar não quer dizer que você seja menos homem, ou menos forte, ou menos capaz. Se cuidar, na verdade, é um ato de coragem, porque quando a gente descobre alguma coisa, a gente tem que partir para cima. E quando a gente deixa a coisa rolar e não vai, não enfrenta, não corre atrás, às vezes a gente pode descobrir quando é tarde demais. Então, é fundamental esse cuidado. Mulher, como a doutora Cecília bem falou, sempre vai ao ginecologista. Todas as mulheres. Existem cânceres que dão em homens jovens, por exemplo, o câncer de testículo, né? E eu não conheço, pelo menos eu tenho um filho, um marido, e alguns homens ao meu redor, e eu não conheço nenhum que vá regularmente ao urologista. Se eu perguntar para você, você vai me dizer o nome da sua ginecologista, eu vou dizer da minha, e provavelmente a doutora Cecília vai dizer da dela também, porque o fato dela ser médica não quer dizer que ela não precise ir ao médico. Agora, se a gente estivesse aqui numa sala cheia de homens e perguntasse qual é o nome do seu urologista, eu quase aposto com você que eles não saberiam dizer. Então, esse é o grande risco. Eles não procuram ajuda médica. Perfeito, perfeito, Cris. Bom, é muito importante todas essas colaborações que as nossas especialistas estão fazendo, tirando todas as dúvidas. E, pessoal, caso sua dúvida não tenha sido selecionada, ou então até mesmo você ainda queira conversar conosco, não esqueça de falar com o Boom também. Entre no nosso chat, mande a sua pergunta. Nossa equipe está 24 horas à disposição para esclarecer todas as suas dúvidas. Agora, a minha produção soprou aqui no meu ouvido que nós vamos fazer o nosso sorteio de todo mundo que participou aqui. Pessoal, que rufem os tambores, por favor. Vamos fazer ali um clima de suspense. Vocês viram que a equipe está animada, né? Pessoal, quem ganhou o sorteio foi a Zilma Vieira Silva. Uhul! Uhul! Zilma, parabéns! Zilma, você ganhou então o sorteio, que é um par de ingressos do Cinemark. O nosso time vai entrar em contato com você para entregar o seu prêmio, tá bom? Faça muito bom proveito e depois conta pra gente como que foi a sessão de cinema. E agora eu gostaria, pessoal, de agradecer a participação de todos vocês. Foi muito importante, foi muito rico o nosso papo. Doutora Cecília, foi de extrema importância a sua colaboração, muito rica. Eu tenho certeza que todo mundo de casa adorou e está fazendo comentários aqui na nossa live super positivos. Cris, a sua contribuição foi fundamental para o nosso papo, também enriqueceu demais a nossa conversa. E eu gostaria de, finalmente, ali
finalizar ali a nossa apresentação falando para vocês, eu reforcei durante toda ela, mas gostaria de falar novamente que, pessoal, a gente precisa buscar ajuda, independente da nossa idade, independente de qual a nossa demanda, qual o nosso problema. Então, nós falamos hoje sobre, por exemplo, a vacinação que está disponível na saúde pública quanto rede privada. A gente consegue buscar ajuda em ambas as situações, então na saúde pública ou na rede privada. Para você que já é membro do Boom, entre em contato com a nossa equipe, não sabe por onde iniciar o seu acompanhamento, com quem falar, com que médico, com qual especialista, o melhor caminho é entrar em contato com a gente, tira todas as suas dúvidas para iniciar o seu acompanhamento de saúde, ou então retomar ele se em algum momento você deixou de lado. E, claro, a gente vai te dar todo o direcionamento, tá certo? Pessoal, muito obrigada pela colaboração de vocês, por todo o apoio, Cris, por todo o apoio, doutora Cecília. E eu gostaria só de reforçar, então, um convite para vocês para a nossa live do dia 14 de novembro, às 19 horas, do Novembro Azul, tá? Que a gente vai falar sobre saúde do homem. E, pessoal, agradecer, desejar para vocês uma boa noite. Muito obrigada. Se eu tivesse a oportunidade de ter uma plataforma como essa, na idade de vocês, sem dúvida nenhuma, eu chegaria com uma saúde bem melhor na minha idade. Superou a minha expectativa. Então no Boom, de fato, 20 minutos você vai levar para ser atendido na telemedicina.